E quando o medo é prejudicial? O medo é prejudicial quando ele é um medo que não te defende sobre algo que, enfim, está ameaçando sua própria vida, mas ele te paralisa mesmo assim. Por exemplo, se eu tenho medo de fazer uma prova e não passar, e aí você não consegue estudar para aquela prova porque você tem medo de chegar na prova e não passar. E aí você acha que seus pais vão te julgar, que a sociedade vai te julgar, que você vai se julgar. Esse é um medo que ameaça a sua vida? Esse é um medo que de fato está te ameaçando e qualquer coisa que for acontecer você vai morrer a partir dali? Não, você está com medo de sofrer algumas consequências, de sofrer alguma tristeza, mas não é um medo que está ameaçando a sua vida. E se esse medo te paralisa e não é um medo que está ameaçando a sua vida, esse medo é prejudicial. Então a primeira coisa que a gente tem que ter bem distinto quando a gente está diante de uma situação de medo é: esse medo que eu estou enfrentando é um medo que ameaça a minha sobrevivência ou é um medo que não ameaça a minha sobrevivência? Porque se for um medo que não ameaça a minha sobrevivência, não faz sentido eu deixar que ele me paralise. Eu sinto como se eu fosse perder minha vida, eu sinto como se eu fosse morrer de tristeza, eu sinto como se eu perdesse meu parceiro eu fosse morrer de depressão, mas não é o que vai acontecer. Ou se você começar a ficar triste, você vai começar a se tratar e vai se tratar a partir dali, mas imediatamente não é uma coisa que está ameaçando a sua sobrevivência, então isso não pode te paralisar, beleza? Essa é a primeira ideia que eu queria trazer para vocês. Mas é legal ter o medo da sobrevivência? É. O que aconteceria se a gente não tivesse, por exemplo, o medo da sobrevivência? A gente atravessaria a rua sem medo. E quando a gente atravessa a rua sem medo, a gente nem olha para o lado, vem um carro e pum. E se eu estivesse nas alturas? Se eu estivesse lá no elevador Lacerda, lá em Salvador e tudo, eu não tivesse o medo da sobrevivência, por exemplo, eu pularia, né? Ah, viu aqui uma coisa interessante? Vou e pulo. Tanto que vários casos de criança, né, que sobe no telhado e pula, né? Então, assim, o medo da sobrevivência, ele é necessário aqui na Terra, para que a gente consiga manter a nossa espécie, para que a gente consiga se manter e tudo mais, beleza? Mas não é sempre que esse medo é benéfico, tá? Quando ele não é da sobrevivência, ele é prejudicial, principalmente quando ele te paralisa.